Galera, tudo bem? Como vocês estão? Começando nossa transmissão de hoje para falar sobre criptomoedas. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Bom, domingo de manhã, 9 horas 40 minutos. Estamos aqui tomando um café e olhando como está se comportando o mercado de cripto nesse mundo, neste momento. Tivemos uma semana bastante intensa. Na sexta-feira, realmente aconteceu uma reversão dos mercados, quinta e sexta para cima aqui no mercado brasileiro e mesmo no mercado exterior. Muitas ações QQQ e Nasdaq deram uma subida e SPY subiram. E as criptos também deram uma puxada importante entre quinta e sexta-feira. Muito relacionado à possibilidade de finalização do conflito entre Rússia e Ucrânia, que tem realmente preocupado muito o mundo e dificultado muito as tensões geopolíticas. Além disso, a gente sabe que a gente tem nessa semana, na sexta-feira, um quadro para o Waiting Day nos Estados Unidos, que é um dia que causa muita volatilidade e muitas mexidas de mercado. Então, sexta-feira dessa semana, fiquem atentos, a gente pode ter mais um dia volátil. As duas últimas sextas-feiras, a da semana passada e a da semana anterior, foram extremamente altistas para o mercado de renda variável, Estados Unidos e criptos. Então, fiquemos atentos para a próxima sexta, dentro do quadro para o Waiting Day. Vamos colocar aqui basicamente BTC, Bitcoin. O Bitcoin, que estava produzindo este triângulo simétrico que a gente está observando aqui, uma região de consolidação, portanto, um triângulo simétrico nada mais é do que uma região em que o mercado não consegue definir uma tendência, nem de alta, nem de baixa, porque ele constrói um fundo mais baixo, um topo mais alto, um fundo mais alto, um topo mais baixo. E então, nesta situação, ele não está nem em tendência de alta, nem em tendência de baixa. E era o que o Bitcoin no 240 minutos estava produzindo. Geralmente, quando a base do triângulo é muito larga, isso costuma representar um padrão de reversão da tendência prévia, da perna prévia. Não é o que aconteceu dentro do Bitcoin nesses dias. A gente viu um triângulo sendo formado, nós observamos a perda do suporte desse triângulo nesse movimento aqui, a queda prosseguiu, nós produzimos um padrão de retorno à região de resistência, que é de suporte que havia sido rompido, não conseguimos tocar a linha de suporte inclinada como resistência agora, não conseguimos. E entrou muita pressão de venda travando em cima da média móvel de 80, que eu tanto utilizo para a interpretação das minhas tendências. Então, neste momento, a gente até tentou formar aqui algum padrão de reversão da tendência de baixa nos 240 minutos, mas o fato é que enquanto nós não conseguimos fechar acima dessa média móvel de 80, nós seguimos em tendência de baixa, com ela apontando para baixo. Eu vou agora apagar todos esses estudos e vai ficar muito mais claro para os amigos. E vou tirar inclusive todos os indicadores. E a gente consegue ver então que nós estamos trabalhando com relativa precisão dentro de um canal de baixa que é este. E esse canal de baixa, nós conseguimos inclusive puxá-lo mais para cá. Ele já vem persistindo dentro do Bitcoin no 240 minutos. Sim, até dá para a gente pensar, ao invés de desenhar assim o canal, nós poderíamos desenhar assim o canal. E esse é um dos grandes problemas dos canais de baixa. Eles são um tanto quanto subjetivos na hora de desenhar os seus conceitos. Mas mesmo que eu tenha desenhado da maneira mais inclinada, a ideia é que a gente segue em topos e fundos descendentes. A ideia é que a gente segue realmente sem conseguir modificar a estrutura de baixa que existe. A estrutura de baixa principal dessa queda do Bitcoin no 240 minutos só vai modificar se a gente conseguir romper a região de 91.900 dólares, que seria o último topo validado. Então, este é o topo validado, o topo que o mercado precisaria conseguir de fato romper para então modificar a estrutura e passar a criar
topos e fundos ascendentes. Então, por enquanto, eu vejo com olhos um tanto quanto preocupantes para um trader. Não estou falando de um investidor de prazo mais longo, tá? Um investidor de prazo mais longo pode, sem dúvida alguma, olhar essa região de 78 mil, 80 mil dólares como uma ótima zona de compra de prazo mais longo, porque ele está pensando em algo para daqui a 1 ano, 2 anos, né? Então, eu estou falando de um trader no 240 minutos. Neste momento, para swing trader, não pode estar pensando em comprar aqui, salvo aconteça uma mudança mais importante nas próximas horas. E qual seria a mudança mais importante nas próximas horas? O rompimento acima da média móvel de 80. Mesmo assim, eu não compraria esta região. De uma maneira geral, operar rompimentos em criptos não acaba desempenhando bem, porque muitas vezes são rompimentos falsos. Então, se romper esta área, digamos que aconteça o rompimento até, digamos, quarta-feira, que é a gente vai fazer o próximo vídeo, eu deixaria que rompesse essa região. Eu não comprei de imediato. Eu esperaria pelo menos um candle vermelho. E quando tivesse um candle vermelho e rompesse a massa desse candle, aí eu poderia pensar em comprar. Essa seria a maneira que eu poderia, neste caso, entender uma reversão do cenário de baixa do BTC contra o dólar e daí poder tomar uma posição nesse momento. Não é o que a gente está vendo nesse instante. O que a gente está vendo nesse instante, inclusive, é uma pressão mais vendedora, inclusive podendo pensar em assumir ponta de venda na perda desta mínima, com o stop dessas posições acima dessa máxima. Mas percebam, esse aqui não é um bom ponto para uma compra, porque pode ser um falso ponto de rompimento. Aqui também não seria um bom ponto para colocar um stop. Se o cara colocar o stop aqui, é possível que o mercado caia, volte a subir, acione o stop dele e depois volte a cair e ele tenha sido estopado por absolutamente nada, sem que tenha acontecido uma mudança da tendência de baixa para a tendência de alta do BTC. Então, neste momento específico, eu não vejo essa região como um stop adequado. O stop mais correto tecnicamente é aqui em cima, que é o único ponto que de fato mudaria a tendência do Bitcoin do 240 minutos de baixa para alta. No meu entendimento agora, as próximas horas, o movimento mais plausível e mais provável seria de queda, para nós voltarmos pelo menos para a região de 78 mil dólares, onde aqui talvez compradores defendam, já estiveram defendendo essa região algumas vezes no passado, e aí possamos talvez fazer algum movimento de retomada de pressão de compra e aí fazer essa situação que a gente está vendo aqui, buscando talvez uma liquidez de compra um pouco mais, na verdade uma liquidez de venda um pouco mais abaixo de 76.500. O cenário não está simples, mas aqui é um cenário de venda pelo meu modelo, dentro do estocástico lento, com a média móvel de 80 caindo, com alvo no mínimo o fundo prévio. Isso para 240 minutos. No gráfico diário, também segue uma tendência de baixa do diário. A gente consegue ver essa tendência de baixa do diário melhor desenhada aqui, inclusive. Estamos em topos e fundos descendentes no diário. O movimento mais provável de uma tendência de baixa é a continuação da queda, eventualmente para buscar até os 70 mil dólares. Então não se empolguem em compras neste instante no BTC por enquanto. Acho que a gente consegue comprar por um preço melhorzinho, perto de 78, talvez até 74 mil dólares nos próximos dias. O semanal ainda tem espaço para recuar um pouco mais? Sim, tem. Apesar do candle dessa semana já ser um candle branco, já é um candle de possível reversão para alta, algum candle que mostra compradores tomando, eu vejo que o espaço mais forte de suporte para o Bitcoin no gráfico semanal está em 72 mil dólares. Então temos espaço sim para produzir uma quedinha um pouquinho maior. Ethereum já chega numa região que já não tem muito mais espaço para cair, sem que compradores mais sérios comecem a tomar posições. Então o Ethereum sim já se aproxima de uma maneira mais radical e mais premente para uma zona em que compradores deveriam, vejam bem o que eu estou mencionando, tá? Zona em que compradores deveriam se apresentar. Não que eles vão, mas eles deveriam estar se apresentando nesta região
entre 1.000 e 1.750 e $2.000 é uma zona que no passado foi muito importante para o Ethereum. Uma zona que em si deveria funcionar como forte região de compra. Aqui, ó, esse topo anterior, que é o topo lá de 2017, que depois funciona aqui como um topo, depois trava toda essa região toda aqui. A gente está chegando muito perto dessa área e, portanto, também é metade da movimentação de alta. Metade da movimentação de alta. Então aqui é uma área que eu, sem dúvida alguma, não produziria nenhum tipo de venda aqui. Tá? Pelo menos não semanal. No diário, a gente vê que o Ethereum segue mais fraco que o dólar no diário. Apesar de nós termos entrado nessa região de sobrevenda, apesar de nós termos entrado nessa região que compradores deveriam dominar, vejam que a alta dos poucos dias que o Ethereum conseguiu fazer não foi uma alta, foi uma lateralização. Enquanto que o Bitcoin vinha caindo e durante a queda ele fazia um repiquezinho, e a caída e queda e repique, vamos olhar aqui BTC de novo. Isso aqui é um repique de alta. Sobe. Isso aqui é um repique de alta. Sobe. O Ethereum, no seu movimento de queda, ele faz uma queda, lateraliza. Ele cai, lateraliza. Então ele fez a queda, lateralizou. Fez a queda, lateralizou. Ou seja, ele está tão fraco que ele não consegue nem nos repiques subir um pouquinho. Ele fica de lado. Então isto realmente, aqui também foi uma queda, lateralizou. Isso significa uma tendência de baixa absurdamente poderosa, sem sinalização de que compradores estão de fato tentando acumular um pouco do ativo. Não tem nenhum interesse de compradores acumularem Ethereum, por impressionante que pareça, e mesmo a esses preços. Tá? São praticamente mastros e bandeiras de queda. Mastro lateraliza, mastro lateraliza, mastro lateraliza. Isso está sendo visto no diário. No 240 minutos fica mais claro. 240 minutos tem um sinal de venda exatamente algumas horas atrás, aqui. Assim como deu um sinal de venda aqui, e aqui, e aqui, e aqui. Então o Ethereum segue uma tendência de baixa por enquanto. E aí sim, o cara que opera no 240 minutos, o trader, poderia ter cogitado uma operação de venda dentro do Ethereum. Na perda da mínima deste candle aqui. Stop poderia deixar bem curto aqui acima dessa máxima de fato. O stop ideal acima deste topo anterior aqui, é o topo que foi validado anteriormente. E o alvo no mínimo para o stop mais curto no fundo anterior. Para o stop mais longo tem que botar 2 vezes o risco para baixo. Ethereum segue pressionado para a venda e deve seguir assim pelo menos até quarta ou quinta-feira. Apesar dos sinais de reversão no QQQ, no Nasdaq e no SPY terem surgido, eles ainda não surgiram definitivamente no universo das criptos. Solana contra o USD também deu mais um sinal de venda no 240 minutos quando subiu até a média móvel de 80, não conseguiu rompê-la e entrou o vendedor. Aqui aconteceu o mesmo cenário, subimos até a média móvel de 80, não conseguiu rompê-la e entrou o vendedor. Mesma coisa aqui, aqui subiu até a média móvel de 80, não conseguiu rompê-la e entrou o vendedor. Então, por enquanto, nós estamos operando em clara tendência de baixa no 240 minutos da Solana. Entendam, um trader, ele não tenta adivinhar o que o mercado vai fazer. Tá? O trader ele não busca adivinhar o que o mercado vai fazer. Isso é um erro que muitas pessoas acabam cometendo. Elas acreditam que o trader vai tentar adivinhar qual será o próximo movimento do mercado. Cara, a gente não faz isso. Não é essa a nossa função. A gente não tem uma bola de cristal. Mesmo o gráfico ele não funciona como uma bola de cristal. O gráfico ele vai nos dar a probabilidade maior de movimento do mercado a partir do que foi feito no passado e a partir da tendência que está dominando o mercado. Então a gente utiliza o gráfico com a ideia de quem é que está dominando, é a pressão de compra ou é a pressão de venda? Qual que é o tamanho dos movimentos de repique que os compradores conseguem produzir para que entrem novos vendedores e empurrem os preços para baixo? Qual que é a dinâmica de preços? Sobre tudo isso, então,
é que a gente vai estar trabalhando sempre em cima de probabilidades. Nós construímos cenários, então se fizer isto, eu vou fazer isto. Se fizer aquilo outro, eu vou fazer aquilo outro. É mais ou menos como jogar xadrez. Eu não sei se os amigos já jogaram xadrez alguma vez, mas é mais ou menos como jogar xadrez com o mercado. Se o mercado faz um movimento, nós vamos pensar quais são as consequências que nós devemos fazer para tomar novos movimentos nessa situação atual. Então, voltando para essa situação da Solana, como ele tocou essa região aqui dentro da tendência, que seria a venda, o stop fica aqui embaixo e o alvo no mínimo no fundo prévio. Eu vou apresentar um pouco mais esses conceitos e essas ideias de como operar criptos e de como ler um gráfico de criptos, porque muitas pessoas não têm um claro conhecimento de como ler um gráfico ou como olhar a análise técnica, como entender o mercado, em um treinamento que eu vou estar fazendo essa semana, tá? Essa semana mesmo, tá? Que é o Como Operar Criptos. Tá? Então, nesse treinamento Como Operar Criptos, vão ser 5 dias comigo, 19, 20, 21, 24 e 25 de março. Tá? Eu vou estar conversando com os amigos explicando exatamente como é que eu leio um gráfico. Como é que eu consigo interpretar qual a direção mais provável que o mercado vai estar cumprindo, como é que eu vou identificar o meu ponto de compra ou um ponto de venda, como é que eu vou trabalhar um gerenciamento de risco, como é que eu vou utilizar eventualmente os meus pontos de entrada e meus pontos de saída. O treinamento vai ser totalmente ao vivo, 100% online. Eu vou estar inclusive operando algumas criptos junto com o pessoal à medida que forem aparecendo alguns sinais e mostrando os pontos de entrada e saída que eu vou estar executando. Tá? Quem quiser um pouquinho mais de informação, pode dar uma olhada daí nesse site aqui, que eu vou depois deixar o link. Procurem como operar criptos e Stormer lá na TraderUp. Tá? E, inclusive, para quem eu até recomendo, que a maior parte das pessoas não apenas que tinha interesse, obviamente, em aprender a operar criptos, não apenas faça o treinamento, como também pegue o combo, que é o treinamento e a assinatura da TraderUp, porque daí passa um ano inteiro operando e olhando como que eu faço ao longo do ano inteiro. Daí quando pega esse combo aqui, que é criptos, vou operar criptos mais TraderUp. Tá? E eu considero esse valor bastante interessante, um valor justo para quem está interessado em operar criptos da maneira correta e entender um pouco mais como é a minha dinâmica de leitura de criptos. Voltando para cá, então, Solana aqui trabalha nesse momento dentro de uma tendência de baixa, como nós podemos trabalhar e observar. A gente tem um canal também aqui desenhável, que é este. Dentro desse canal, nós tocamos a média móvel, entrou pressão de venda, não está bonito. Tá? E qual que seria o sinal que Solana teria que fazer para que eu mudasse a minha interpretação de baixa para uma interpretação de alta? Bom, novamente, o sinal seria se o mercado fizesse a ruptura acima dessa região, e mesmo assim eu não compraria de imediato, eu esperaria um recuo, que a gente chama de pullback, e depois do pullback, aí eu poderia pensar em comprar, porque eu já estaria estabelecendo topos e fundos ascendentes, eu já teria modificado a estrutura de baixa da Solana, do dólar, para uma estrutura de alta. Não aconteceu isso ainda. O gráfico semanal, nós estamos em uma estrutura de baixa semanal? Sim, estamos. Tá? Porque a gente perdeu esse último fundo aqui. E perdemos, inclusive, este penúltimo fundo aqui. Então, nós estamos em uma estrutura de baixa dentro de Solana, conta dólar, no semanal. O que dificulta muito as operações compradas, mesmo com este nível de sobrevenda que está aqui no semanal. Aqui foi um bom ponto de compra, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Aqui, teoricamente, é um bom ponto de compra no prazo semanal? Sim, no meu entendimento. Acho que tem grande chance de nós estarmos nos aproximando de um fundo principal, um fundo talvez de alguns meses em Solana. Nós temos chance disto, sim, temos. Mas nós ainda não fizemos nos períodos de tempo menores a reversão para alta necessária para permitir compras mais seguras. Eu compreendo perfeitamente aquelas pessoas que operam em prazo mais longo e que fazem DCA, Dollar Cost Average, e que estão comprando Solana nesse preço, ou comprando Ethereum, ou mesmo comprando BTC. Porque elas, tecnicamente, num prazo mais longo, estão realmente dentro de argumentos sólidos de tomada de posição.
Mas no prazo mais curto, que é o que eu utilizo, 240 minutos, eu ainda não estou autorizado a procurar por compras, por trades na compra de Solana. Por enquanto, eu tenho que operar a favor da tendência do 240 minutos, que é de baixa, e provavelmente empurrará os preços da Solana pelo menos até este fundo, que já dá para fazer uma realização parcial. E se tudo for extremamente bem, talvez até mesmo 112,650. Bom, dito isso, nós já temos observado há vários e vários dias o movimento do M2 global, que vem subindo literalmente de forma absolutamente ímpar nos últimos dias, entregando aí a possibilidade, sim, de nós vermos uma movimentação maior de alta nas criptos. Aqui é o M2 global. Para os amigos, o M2 global é basicamente a quantidade de dólares circulando no mundo, que está aumentando nos últimos períodos. Isso é importante para que o BTC suba, para que as criptos subam. A gente percebeu que isso aconteceu, esse movimento, em 2020, tá? E nos anos anteriores também. Tá? Então, em 2020 a gente vinha meio que recuando aqui, mas observa que o M2 global consegue romper o seu topo, no caso, seu topo histórico, em mais ou menos abril de 2020, pouco depois da pandemia, e ele leva literalmente de abril até agosto, ele leva aproximadamente quase 5 meses, em torno de 4 meses para então sim conseguir romper seu topo e realmente bombar. Bom, a gente conseguiu recentemente romper o nosso topo histórico do M2 global e fizemos este movimento de recuo aqui. E nota que o fundo aqui observado nesse movimento forte de alta que aconteceu, ele aconteceu em que período? 20 de março de 2020. Vou voltar para cá. 20 de março de 2020. 20 de março de 2020, com o M2 global rompendo o topo e depois rompeu o topo dando uma disparada. Tá. Depois de algum tempo, a gente chega lá em mais ou menos 2021. A gente tem aqui um movimento de alta que vem subindo e faz um topo em mais ou menos 20 de março de 2021. Topo. Voltamos a recuar um pouco mais. A gente vem recuando. Março de 2022 mais um topo. Vem recuando. Aí chegamos em março de 2023, formamos mais um ponto de inflexão. Subimos, fomos subindo. E daí a gente chega novamente em março de 2024 e mais um topo. E neste momento estamos em março de 2025. Um mês que se provou nos últimos anos como um mês de inflexão na direção do mercado. No meu entendimento, o S&P 500 fez um V15, padrão de recuperação muito forte, muito agudo, e com boa probabilidade de estar retornando para o seu topo histórico, S&P e Nasdaq também. Depois eu vou postar isso no próximo vídeo. Se isso for um fato, e se o M2 global continuar subindo como ele está subindo, no meu entendimento, as criptos, inclusive BTC, estão muito próximas de encontrar um fundo principal e dar uma puxada muito intensa, dar um tiro para cima, reiniciar a tendência de alta, porque até o momento a gente não ameaçou a tendência de alta mais longa, pelo contrário, a gente está em cima dessa linha de tendência de alta de longo prazo aqui, em cima de um topo anterior rompido, dentro de um movimento que eu vejo como um possível fundo. Só que a gente não começou a subir ainda no curtíssimo prazo. Esse é o ponto principal que está deixando todo mundo muito preocupado. Quando a gente olha o Others, a gente está excluindo as principais criptos, tá? Nós estamos ficando apenas com as outras, as menorzinhas. Veja que o Others está formando aqui o quê? Um padrão de xícara, alça, rompeu, falhou o rompimento, volta para cá. É possível que a gente esteja desenhando dentro do Others mais um padrão de xícara e alça para poder realmente fazer o rompimento.
Esse é um padrão muito frequente dentro do mercado, tá? A gente já feito aqui uma vez, ó. E observa que esse padrão aqui, xícara, alça, recuo agudo, também março de 2020, e daí a gente dá uma disparada. Então vejam se esse padrão aqui, que tem basicamente o conceito de ser uma bolinha, uma outra bolinha, tenta romper e daí dá uma afundada aguda, e aí dispara. Vê se não é exatamente isso aqui que está sendo feito aqui. Uma xícara, alça, recua, que nem recua aqui. Então, este recuo que está aqui, do Others, exatamente igual a esse recuo aqui. E depois disso, faz isso. Então, eu estou muito atento aos sinais de entrada que ainda não, com o M2 global crescendo, que ainda não apareceram. Eles ainda não apareceram. Mas eles já estão sinalizando possíveis reversões. Ok? Bom, vamos olhar Injective. Injective. Gráfico semanal da Injective em cima de topo anterior rompido. Em cima de topo anterior rompido. Gráfico semanal da Injective em cima de topo anterior rompido. Extremamente sobrevendido. Ainda não gerou um ponto absurdo, mas eu entendo que a gente vai tomando posições por aqui. Eu tinha tomado algumas posições aqui, eu fui estopado nelas e estou esperando que apareça um novo sinal de entrada para que eu tome posições nela. Por enquanto, estou mais olhando em Injective do que qualquer outra coisa. Eu não entendo ela como sendo uma das criptos que tem um bom potencial para 2025. Eu acho que as próprias criptos têm um ótimo potencial para 2025, só que elas ainda não conseguiram andar de vez. E a leitura que eu vejo é que o gatilho que falta para elas darem uma pancada é a redução das tensões geopolíticas no mundo. Tá? Isso não está longe de acontecer, não está muito longe de acontecer no meu entendimento. O Trump tem se esforçado bastante em liquidar essa briga entre a Ucrânia e a Rússia, essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, e isso seria algo que diminuiria a inflação a nível do mundo, e isso permitiria sim, sem dúvida alguma, um movimento mais forte a favor de tomadas de risco no mundo inteiro, tanto para a renda variável americana, quanto para criptos, quanto para cenários mais agressivos. Injective, por enquanto, segue numa tendência de baixa no gráfico diário. É o mesmo canal de baixa que a gente está vendo no Ethereum, é o mesmo canal de baixa que a gente está vendo dentro do próprio BTC e no canal de baixa da Solana. E no 240 minutos é um sinal muito parecido com o que os outros ativos entregaram agora há pouco. Um repique até a média móvel, fez um duplo topo, acionou a venda no duplo topo, stop acima dessa máxima e alvo aqui embaixo, no mínimo na região de 8,53. Injective tem espaço para fazer esse recuo aqui. Novamente, eu não compraria esse rompimento, eu esperaria romper, pullback e volta a subir. FET. FET, a gente sabe que ela é uma cripto também relacionada ao universo de inteligência artificial, que eu acho que é um universo que em si está muito longe de terminar, pelo contrário, está no início da sua existência. Mas a FET, infelizmente, fez o mesmo movimento que todas as outras criptos. Estão iguais os gráficos. Parece que eu troquei de gráfico e nem troquei de gráfico. É um repique até a média móvel de 80, estocástico lento, recua, tendência de baixa, venda em FET nos 240 minutos. No diário, mesmo cenário. No semanal, não é uma zona confortável para vender no semanal, sendo muito franco, pelo contrário. É uma zona desconfortável de venda no semanal, porque a gente está em cima de topos anteriores. A gente percebe topo, 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 fundo. A gente está tocando essa região, a gente já vende uma queda importante. Então, se eu fizesse essa venda, eu ficaria muito ligado na possibilidade de zerar a venda assim que acontecer o aumento daquele topinho, porque nós estamos na iminência de uma reversão no gráfico semanal, reversão que ainda não aconteceu de fato. Link nesse momento está mais forte do que as outras criptos. Se a gente fosse olhar especificamente por alguma cripto que tivesse mais forte do que as outras, falando das maiores, né? Nós teríamos que olhar para Link com atenção. Esse candle que está sendo feito aqui, eu chamo esse candle de trap, em cima do fundo anterior, em cima de uma média móvel. Se rompermos essa máxima na semana que vem, é uma excelente sim oportunidade tomada em Link. Por quê? Porque ele opera em cima de uma tendência de alta. Agora o gráfico ficou decente, agora o gráfico atualizou. E agora modifica-se tudo o que eu estava dizendo? Não, até que não.
porque a gente está em cima do topo anterior ainda, mas não tão bonito. Aqui é um sinal muito mais bonito, mas que não foi acionado, porque não rompeu essa máxima, do que essa região que aqui está. Quando tu bota o diário, tu vê que a pressão de venda está mais persistente do que seria o esperado. E é muito importante que a gente tenha isso em mente. Dentro do cenário de criptos, as tendências elas duram mais tempo e são mais fortes e resilientes do que nós observamos no mercado de ações tradicional. Então, não me surpreenderia se Link também conseguisse voltar aqui para o topo anterior. Ela ainda não conseguiu fazer um sinal de reversão da tendência. Eu gostaria, inclusive, que ela fizesse isso aqui e depois fizesse isto. Porque se ela rompesse um topo validado, ela estaria mudando a tendência de baixa do diário para uma alta. Para ela mudar um momento a sua tendência de baixa, ela teria que romper a região de 17,80, coisa que ela está muito longe de fazer nesse momento. O gráfico de 240 minutos também segue o mesmo sinal de venda observado. Ethereum, BTC e Solana e FET e Injective. Claro que aqui, como mencionei, em todas elas, próximo de um ponto possível de fundo do gráfico semanal. Algumas poucas estão se movimentando em alta. A gente tem a Ripple nesse momento também um pouco mais forte do que as outras. Então veja que a gente viu vários gráficos muito parecidos. O da Ripple está diferente. O da Ripple ela já conseguiu romper, ela veio até a média móvel e ela consegue romper essa média móvel para cima. Isso é um fato positivo para a Ripple. Significa que ela está um pouco mais forte do que as outras? Sim. Significa que esse momento aqui já é um suporte? Sim. Significa que se eu fizer um fundo aqui e romper essa máxima, eu poderia cogitar uma entrada? Sim, com o objetivo nesse topo anterior. Então eu já tenho a média móvel de 80 da Ripple virada para cima, eu já tenho a reversão, o rompimento do que seria o último topo validado, que foi este topo, que agora funciona como suporte, a região de 2,26. Eu já tenho o Stochastic ficando sobrevendido nos 240 minutos. Então aqui basicamente eu precisaria que este candle, claro que esse candle recém começou, 2 horas e 44, então não poderia pensar em comprar agora. De fato, até o trade mais tranquilo seria guardar a ruptura de 2,38. Se ela acontecer nas próximas 8 horas, eu poderia tomar essa posição, colocando um stop em 2,27 e o meu alvo no mínimo na região de 2,66 para a Ripple. Seria uma forma bastante dinâmica de estar operando isso daqui. Outro ativo que está um pouco mais forte do que a média é a Mantra. A Mantra também vem dentro de uma movimentação que estava mais forte, mas novamente a gente vê aqui no gráfico aqui de 240, ela está igual a Solana, igual a Injective, igual a BTC, inclusive gerando o mesmo sinal de hesitação e possível venda que estaria acontecendo. Se você me perguntar, tu acha que essa venda vai fluir legal? A minha resposta é não. Eu acho que vai perder, vai acionar a venda e vai fazer isso. Porque, no meu entendimento, o suporte do gráfico semanal desses vários ativos, ele está muito próximo, ele é muito forte. Então, se eu fosse fazer essa venda, eu faria ela com um capital mínimo, microscópico. E não vou fazer. Eu não faria a venda. Já estou avisando. Apesar de eu estar olhando o sinal gráfico, essa é uma venda que eu não considero sensata. Eu acho que é uma venda que está batendo próximo de um suporte semanal que eu não estou a fim de enfrentar. Não estou a fim de enfrentar esse suporte aí, não. A gente tem outros ativos, vários ativos. Por exemplo, um que acionou meu stop recente foi a SEI. No meu entendimento, o SEI tinha dado um belíssimo ponto de entrada. Era um ponto que indicava uma reversão de mercado aqui. E não foi. Bateu meu stop. Não tem absolutamente nenhum problema. Se terminar a semana assim, e hoje termina a semana, e rompermos essa máxima na semana que vem, eu volto a comprar SEI e eu sou o novo comprador de SEI com o meu stop ficando abaixo de 0,1600 e buscando meu alvo aqui em cima. Então, para mim, isso aqui não chega a invalidar o sinal, porque a SEI tinha feito um padrão bastante similar aqui, ó, em que ela caiu, que nem ela fez essa queda aqui. Depois ela repicou, deu o sinal de compra, que nem ela fez aqui. Depois ela tirou o comprador do jogo, que nem ela fez aqui. Então ela fez um duplo fundo dentro do estocástico lento.
e só depois que ela foi. No meu entendimento, esse padrão aqui, esse padrão que aqui está, é similar a esse padrão aqui. E isso vai ser comprovado para mim se na semana que vem nós rompermos 0,21,61 e daí empurraria a SEI na direção de 0,72,42. Galera, esse vídeo já está ficando um pouco longo, mas enfim, acho que teve algumas informações úteis aí para os amigos, espero que sim. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like, não se esqueçam de curtir e comentar, isso, digamos assim, faz com que o nosso canal seja melhor visualizado pelas pessoas. E ao mesmo tempo, se vocês tiverem interesse em tentar entender um pouquinho mais como que funciona a leitura de um gráfico, tem esse treinamento meu que vai ser essa semana com Operar Criptos ao vivo, começando na quarta-feira. Espero vocês lá. Tudo de bom, se cuidem e até mais.